O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na oitava da Páscoa. Ontem nós celebramos o primeiro domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus. E essa alegria da ressurreição do Senhor, nós vamos celebrá-la com alegria e solenemente durante 8 dias, como se fosse um único dia. E durante esta semana, a tônica da liturgia da palavra são as aparições de Jesus aos seus discípulos. Jesus que, de diversos modos, em lugares diferentes, aparece para os seus discípulos. E a dificuldade que eles tiveram para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Os Atos dos Apóstolos, nele nós encontramos a ação dos apóstolos, o testemunho que os apóstolos de Jesus deram da sua ressurreição. Então, cada dia nós ouvimos o Evangelho a respeito da aparição de Jesus, ou das suas aparições, e os Atos dos Apóstolos que falam daquilo que os discípulos de Jesus fizeram para dar testemunho da ressurreição e anunciar o Evangelho, a boa notícia de Jesus. O Evangelho de hoje nos fala que as mulheres voltam amedrontadas, porém muito alegres. Elas foram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio. As mulheres foram as primeiras a constatar o fato da ressurreição de Jesus. As mulheres acompanharam Jesus durante o seu percurso rumo ao Calvário. Elas não o abandonaram, ficaram lá aos pés da cruz. Quando Jesus foi tirado da cruz e foi levado para o túmulo, elas acompanharam. E elas que vão também ao sepulcro para visitar o túmulo de Jesus.
E elas, movidas por este amor a Jesus, por fidelidade a Jesus, elas vão encontrá-lo ressuscitado. Podemos imaginar a alegria daquelas mulheres que viram Jesus humilhado, viram Jesus morto, abandonado, desprezado por todos, e agora de repente encontram o sepulcro vazio, ele não está lá. E elas, vendo o sepulcro vazio, elas concluem que Jesus ressuscitou, porque ele havia prometido, ele havia dito que ele sofreria, que ele seria morto, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Portanto, quando elas veem que o túmulo está vazio, elas concluem. Claro que no início há alguma dúvida, alguma incerteza, mas lembrando das palavras de Jesus, o coração delas exulta de alegria. O Senhor ressuscitou, ele havia prometido. E elas correm com muita alegria para comunicar aos demais discípulos: o túmulo está vazio, o Senhor certamente ressuscitou. Enquanto elas correm com muita alegria, o próprio Jesus vai ao encontro delas. Ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos. O convite do próprio Jesus para as mulheres é que elas se alegrem, que elas sintam-se felizes, porque Ele está ali, diante delas, Ele está vivo, ressuscitado, Ele é o vencedor. E Jesus as encarrega de comunicar aos discípulos que se dirijam a Galileia, porque lá o encontrarão. E diz ainda para elas que não devem ter medo. Então, ouvimos duas palavras importantes de Jesus para as mulheres, para os discípulos: não ter medo e alegrem-se. Não ter medo. O discípulo de Jesus não pode ter medo. Em que ele acredita? Onde está a sua fé? Está em Jesus ressuscitado. Está em Jesus que passou pela cruz, mas ressuscitou, portanto, venceu a morte. E quem acredita em Jesus que ressuscitou, naquele que venceu a morte, não pode ter medo. Às vezes nós temos medo de anunciar Jesus Cristo, temos medo de testemunhar Jesus Cristo, e esse medo nasce muitas vezes da nossa falta de conhecimento do próprio Jesus, da falta de intimidade com Jesus. Quando nós temos medo de anunciar Jesus, é porque nós ainda não o conhecemos, não temos aquele entusiasmo de discípulo que deveríamos ter. Aquelas mulheres, quando perceberam que Jesus havia ressuscitado, elas saem com muita alegria para anunciar. Pedro, como nós ouvimos hoje nos Atos dos Apóstolos, aquele Pedro medroso, que fugiu, que negou que era discípulo de Jesus, após a ressurreição, Pedro transforma-se totalmente. Ele vai falar diante das autoridades, ele não teme mais ninguém, ele não se cala, ele dá o testemunho a respeito de Jesus, não tem medo, e comunicam isso com alegria. Eles vencem os obstáculos, porque eles têm uma certeza: o Senhor ressuscitou. É isso que os move, é isso que os torna alegres, é isso que os leva a vencer todas as barreiras. Não podemos nos calar.
Nós somos chamados hoje, irmãos e irmãs, a anunciar Jesus Cristo, e temos que fazê-lo com alegria. Nós não podemos falar de uma coisa boa, não podemos falar de felicidade se nós não demonstramos isso com a nossa vida, se o nosso rosto é triste. Precisamos anunciar com alegria. As pessoas que recebem esse anúncio devem perceber em nós esse entusiasmo, essa alegria, essa felicidade de sermos discípulos de Jesus Cristo. Nós iremos encontrar dificuldades. Nós ouvimos como, desde o início, tentaram impedir que esta boa notícia fosse anunciada, que Jesus ressuscitou. Os sumos sacerdotes e os anciãos se reúnem para decidir o que fazer, porque Jesus ressuscitou. Os soldados viram, testemunharam também que ele não estava mais no túmulo. Então eles subornam os soldados para dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo enquanto eles dormiam. Uma tentativa de impedir que o nome de Jesus seja anunciado. Ora, em nossos dias também nós encontramos obstáculos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque existem aqueles que tentam impedir essa verdade. Hoje a tentativa de desacreditar a Igreja de Cristo, tentativa de desmoralizar aqueles que anunciam, de relativizar os valores morais, os valores cristãos, de impedir até que se coloque símbolos religiosos em lugares públicos, de proibir até a transmissão da fé para as crianças. Então, também nos dias de hoje, o anúncio do Evangelho encontra dificuldades. Mas nós, se somos conscientes da nossa missão, da nossa vocação, e se somos movidos pela fé e por amor a Jesus Cristo, nós não iremos nos calar. Nós iremos falar, nós iremos dizer: eu acredito no Senhor Jesus ressuscitado. Eu coloco nele a minha confiança, a minha esperança, e nós não iremos de maneira alguma nos calar ou eu ter medo diante dos obstáculos. Os apóstolos nos ensinam isso, e também nós, nos dias de hoje, temos que ter essa mesma coragem, essa mesma determinação. O amor por Cristo e a Cristo deve nos impelir, nos impulsionar para a missão, para o testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.